Você já foi enganado durante toda a sua vida. Disseram que a masturbação era algo sujo, que deveria ter ficado para trás quando você completou 50 anos. Mas aqui está o que ninguém te contou. Depois dos 60, a masturbação não é apenas normal. Ela pode ser a diferença entre vitalidade e declínio. Eu passei mais de 25 anos tratando homens exatamente como você. Sou a doutora Ana Cardoso, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde, masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. Tenho visto as consequências silenciosas da negligência, da vergonha e da desinformação. Observei muitos homens bons sofrerem não por causa de doenças, mas pelo que nunca souberam. Porque a verdade é esta: a maioria dos homens mais velhos se masturba da maneira errada ou, pior ainda, para completamente. Eles não percebem que a forma como você se toca, com que frequência e com qual intenção pode moldar seus hormônios, seu coração e até seu cérebro. Sim, um ato simples, quando feito incorretamente, pode contribuir para a disfunção erétil, depressão e até problemas na próstata. Quando feito corretamente, pode aumentar a testosterona, melhorar o sono e manter seu sistema vascular vivo. Isso não é apenas sobre prazer, é sobre preservar funções, reconectar-se consigo, mesmo e combater o envelhecimento. Onde ele começa? No sistema nervoso. Em instantes, vou compartilhar 7 segredos sobre masturbação, que todo homem acima dos 60 anos deveria ter aprendido décadas atrás. Mas primeiro, pergunte a si mesmo: se uma parte da sua rotina diária contivesse a chave para melhor saúde, melhor humor e maior vitalidade, você não gostaria de saber qual é? Fique comigo, o que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você viverá os próximos 10 anos da sua vida. Antes de continuarmos, se você ainda não o fez, reserve um momento para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você nunca perderá outro conteúdo honesto baseado em ciência, feito especificamente para homens na sua fase da vida. E se esta mensagem ressoa com você, escreva "toque" nos comentários. Seu feedback me ajuda a criar conteúdo que realmente serve a você. Agora, vamos começar com a primeira verdade que a maioria dos homens nunca ouve até que já tenha causado problemas. Porque a maneira como você tem se masturbado por anos, até décadas, pode parecer familiar e até inofensiva, mas depois dos 60, o que antes parecia rotineiro pode silenciosamente começar a trabalhar contra você. É aqui que começamos, com o erro mais negligenciado que homens mais velhos cometem quando se trata de alto prazer. É sutil, é silencioso, e ao longo do tempo pode custar mais do que você imagina. Segredo número 1. A masturbação automática, sem consciência, pode levar à insensibilidade e à disfunção erétil. Deixe-me contar algo que eu gostaria que mais homens tivessem coragem de falar. Ao longo dos anos, recebi centenas de pacientes mais velhos no meu consultório, discretamente envergonhados, olhos baixos, vozes quase inaudíveis. E depois de algum tempo, quando a conversa se tornava honesta, eu perguntava: "Você se masturba?" Quase sempre havia uma pausa. E então vinha a confissão: "Sim, mas não sinto muito mais." Ou "não consigo terminar a menos que faça de uma certa maneira." Ou aquela que mais me marca: "É como se meu corpo tivesse esquecido como sentir." O que eles não sabiam é que a maneira como haviam se masturbado, rápida, mecânica, desconectada, vinha treinando seus corpos para a disfunção. E as consequências são silenciosas, graduais e devastadoras. A masturbação sem consciência não é apenas um mau hábito, é um loop de condicionamento neurológico. Cada vez que você se apressa no ato, com tensão nos ombros, rolando por imagens intensas, usando a mesma mão, mesmo movimento, mesmo desfecho, você está ensinando seu cérebro a associar excitação com aquela rotina, muito específica. E, infelizmente, o cérebro aprende rápido. Então, o que acontece ao longo do tempo? Sua sensibilidade diminui, a qualidade da sua ereção começa a desvanecer. Você pode notar que precisa de mais estimulação, mais pressão, mais truques apenas para sentir o mesmo que sentia antes. Torna-se mais difícil responder a um parceiro real. Você começa a evitar intimidade porque parece muito diferente, muito lenta, muito real. E é aqui que o dano real se instala, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vi homens entrarem em espirais de frustração, vergonha, até depressão, pensando que seus corpos estavam quebrados. Mas em muitos casos, seus corpos não estão quebrados. Estão treinados na direção errada. Este condicionamento pode levar a algo chamado disfunção erétil, induzida por pornografia. Também pode causar o que é conhecido como ejaculação retardada, ou, em alguns casos, anorgasmia completa.
a incapacidade de atingir o clímax de qualquer forma. Essas não são condições raras, estão silenciosamente afetando milhões de homens. E a parte cruel é que a maioria nunca percebe que é algo que fizeram involuntariamente a si mesmos. Mas aqui está a pior parte, e quero que você me ouça com atenção. Quando você condiciona seu corpo dessa maneira e não muda o curso, não é apenas sexo que você perde. Você perde confiança, você perde conexão, você começa a se retrair. Sua relação com seu próprio corpo se torna fria. Você evita toque, evita proximidade. E para muitos homens, essa sensação de isolamento se torna a porta de entrada para lugares muito mais sombrios, distância emocional, depressão, até mesmo os primeiros sinais de declínio cognitivo. Vi isso repetidamente. O preço que você paga não é apenas no quarto, é no seu espírito, na maneira como você se porta quando entra em uma sala, na maneira como você para de se olhar no espelho. Você lentamente começa a desaparecer. Não estou aqui para envergonhá-lo. Estou aqui para despertá-lo. Porque a boa notícia é que seu corpo pode reaprender. O sistema nervoso pode curar-se. Mas isso requer consciência, paciência e uma nova forma de abordar o autoprazer, uma que seja mais lenta, mais consciente e mais conectada. Não apenas a sensação, mas a emoção. A masturbação não é o inimigo, mas fazê-la sem consciência é como colocar seu carro em marcha e pisar no acelerador sem dirigir. Eventualmente você bate. E no momento em que você percebe o dano, o reparo pode levar muito mais tempo do que você imagina. Mas aqui está algo que a maioria dos homens não percebe. Enquanto a masturbação automática causa danos, existe algo igualmente perigoso escondido à vista de todos. Algo ainda mais silencioso, ainda mais comum, e que é realmente elogiado pela sociedade. No próximo segredo, vou mostrar por que não se masturbar de modo algum após os 60. Pode ser a coisa que está lentamente sabotando sua saúde de dentro para fora. Segredo número 2. A masturbação reduz a congestão e inflamação da próstata. Lembro-me claramente de um homem de alguns anos atrás. Vamos chamá-lo de David. Ele tinha 68 anos, orgulhoso, reservado. E o tipo de pessoa que não gostava de falar sobre assuntos pessoais. Mas ele veio me ver porque estava se levantando 5, às vezes 6 vezes por noite para urinar. Dizia sentir pressão, plenitude, até mesmo uma dor surda profunda na pelve. Ele achava que era apenas a velhice alcançando-o. O que ele não esperava que eu perguntasse era: quando foi a última vez que você ejaculou? Ele piscou para mim como se eu tivesse perguntado algo absurdo. Anos, disse ele. Não tenho relações sexuais desde que minha esposa faleceu e, para ser honesto, pensei que homens da minha idade deveriam parar com isso. Ali mesmo está o mito, que uma vez que você atinge um certo número, 60, 70, você supostamente deve desligar o sistema inteiro. Mas aqui está o que eu disse a David e o que vou dizer a você. Agora, quando você para de ejacular, sua próstata não para de trabalhar. Ela continua produzindo fluido e, se esse fluido não for liberado, acumula-se, criando uma espécie de reservatório estagnado dentro do seu corpo. Esse acúmulo é o que leva à congestão da próstata, inflamação, desconforto e, com o tempo, riscos reais à saúde. Sua próstata não foi projetada para armazenar fluido indefinidamente. E quando faz isso, torna-se inchada, inflamada e irritada. É quando você começa a experimentar urgência urinária, jato fraco, gotejamento, até mesmo dor durante a micção ou ejaculação. A maioria dos homens atribui isso ao envelhecimento, mas na realidade é um sistema entupido e sob pressão. Aqui é onde fica sério. A inflamação crônica na próstata tem sido associada a um risco aumentado de câncer de próstata. Não estou dizendo que a abstinência causa câncer, mas estou dizendo que a ejaculação frequente ajuda a reduzir o ambiente inflamatório, que pode tornar a próstata mais vulnerável à doença. E tem mais. Um grande estudo de Harvard acompanhou quase 30 mil homens ao longo de anos e descobriu que aqueles que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês tinham um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata do que aqueles que não o faziam. Isso não é mito, são dados. Mas deixe-me voltar a David. Uma vez que conversamos, uma vez que ele entendeu o que realmente estava acontecendo dentro de seu corpo, ele fez uma mudança. Ele começou a se tocar novamente, não por luxúria ou solidão, mas por cuidado. Lentamente seus sintomas melhoraram. A pressão diminuiu. Seu sono melhorou. E mais do que isso, algo em seus olhos acendeu novamente. Ele estava reconectado a uma parte de si mesmo que pensava ter sido deixada para trás. O preço de negligenciar isso não é apenas algumas noites ruins de sono. É desconforto crônico, medicação que você pode não precisar, cirurgia no futuro
e sim pode ser um risco maior de câncer. Tudo por causa de uma crença de que um homem da sua idade não deveria mais reivindicar esta parte de sua saúde. Você não ignoraria seu coração. Você não ignoraria sua pressão arterial. Não ignore sua próstata, agora. E se eu lhe dissesse que a vergonha emocional que os homens sentem em relação a isso, anos de culpa, silêncio e desconforto por se tocarem, na verdade piora os sintomas físicos? Porque é exatamente isso que o próximo segredo revela. E uma vez que você entenda a conexão entre repressão emocional e declínio físico, você nunca mais olhará para seu corpo da mesma maneira. Segredo número 3. A vergonha em torno do autotoque prejudica sua saúde mental. Existe certo silêncio que vive em muitos homens mais velhos. Vejo isso o tempo todo no meu consultório. Aparece não no que eles dizem, mas no que não dizem. É a maneira como seus olhos se desviam quando pergunto sobre hábitos sexuais. A maneira como seus ombros afundam quando a palavra masturbação surge. A maneira como riem, mudam de assunto ou me dizem: doutora, isso não é algo que eu faço mais. Isso era para quando eu era mais jovem. Mas posso ouvir o subtexto. Não é que eles pararam porque queriam. É que em algum momento do caminho foram ensinados que era errado continuar. E deixe-me ser honesta com você. Esse tipo de vergonha, quieta e não dita, é uma das forças mais perigosas agindo contra a sua saúde hoje. Durante décadas, muitos de vocês foram criados em um tempo em que tocar a si mesmo era chamado de sujo, pecaminoso, fraco. Vocês foram punidos, ridicularizados ou fizeram vocês se sentirem envergonhados. E essas mensagens iniciais não desapareceram. Apenas foram para o subterrâneo. Elas se instalaram no seu sistema nervoso, profundamente nos seus ossos, silenciosamente moldando sua relação com seu corpo, mesmo agora. O resultado é uma retirada silenciosa. Você começa a se desconectar do toque físico, mesmo quando o deseja. Você começa a ver o desejo como algo inapropriado. Você para de alcançar a si mesmo. Não porque não quer, mas porque foi condicionado a sentir que não deveria. E com o tempo, essa desconexão se torna mais do que emocional. Torna-se biológica. Porque aqui está o que a maioria dos homens não sabe. O toque sexual regular e saudável, incluindo a masturbação, apoia o bem-estar mental de maneiras reais e mensuráveis. Ele regula o cortisol, aumenta a dopamina, estimula a oxitocina, o hormônio de confiança e conexão do seu cérebro. Até mesmo ajuda com sono, humor e função cognitiva. Mas a vergonha interrompe tudo isso. A vergonha tensiona seus músculos, eleva seus hormônios de estresse, cria ciclos de culpa em sua mente que você nem nota mais. A vergonha é um estressor. E o estresse crônico está ligado à ansiedade, depressão, doenças cardíacas, disfunção imunológica e até demência. Tive um paciente uma vez, 72 anos, recentemente divorciado, profundamente deprimido. Ele não tomava nenhum medicamento, não tinha problemas de saúde graves, mas estava exausto, entorpecido, isolado. Ele me disse que não tinha tido nenhuma atividade sexual, nem com outra pessoa, nem sozinho, em mais de uma década. Eu simplesmente achei que esse capítulo estava encerrado, disse ele. E por baixo de suas palavras havia um luto silencioso, não pela perda do sexo, mas pela perda de si mesmo. Trabalhamos juntos lentamente, sem pílulas, sem mudanças drásticas, apenas exercícios simples para reconectá-lo ao seu próprio corpo, sem culpa, sem expectativa. Após algumas semanas, algo mudou. Ele começou a andar mais ereto. Estava dormindo melhor. Ria novamente. Sua pressão arterial baixou. Ele não estava consertado. Estava reconectado. Esse é o preço que a vergonha cobra de você. Ela leva sua vitalidade, 1 centímetro lento de cada vez. Faz você pensar que é velho demais para se sentir vivo. Mas você não é. Você nunca é velho demais para se tocar com gentileza, com dignidade, com propósito. Você nunca é velho demais para se sentir completo. E se a vergonha pode causar tantos danos, o que você acha que acontece quando o declínio hormonal adiciona combustível ao fogo? Porque a próxima verdade é uma que a maioria dos homens nunca vê chegando. Sua testosterona não cai apenas porque você envelhece. Ela cai mais rápido quando você para de se envolver com seu eu sexual completamente. E uma vez que esse equilíbrio hormonal começa a inclinar, ele afeta muito mais do que seu impulso sexual. Muda como você pensa, como se move e como vive. Segredo número 4. A testosterona é estimulada pela atividade sexual, mesmo sozinho. Quero lhe dizer algo que a maioria dos homens só descobre quando já é tarde demais, algo que eu gostaria que cada homem acima dos 60 anos pudesse ouvir claramente, sem constrangimento ou dúvida. A testosterona, o hormônio que alimenta sua energia, força, motivação, confiança e desejo sexual,
Não se esvai lentamente apenas por causa da idade. É isso que o levaram a acreditar. Mas aqui está a verdade que aprendi depois de décadas. Trabalhando com homens como você, a testosterona também cai quando você para de viver, como um homem que ainda quer se sentir vivo. Quando a energia sexual é ignorada, suprimida ou enterrada sob anos de vergonha e inatividade, seu corpo começa a diminuir sua própria masculinidade. Ele diz, ele não precisa mais disso. E começa a realocar recursos, redirecionando hormônios, diminuindo o fluxo sanguíneo, conservando energia. Seu tônus muscular desaparece. Sua barriga cresce. Seu sono piora. E sua centelha, aquela vitalidade que costumava fazer você se sentir como você mesmo, começa a desaparecer. Não porque você é velho, mas porque seu corpo parou de ser lembrado que você ainda está aqui, ainda vivo, ainda capaz de desejar. Lembro-me de um homem chamado Francisco, 73 anos, ex-bombeiro do Rio de Janeiro, antes todo força e presença. Quando veio pela primeira vez, estava abatido, cansado, disse que não se sentia ele mesmo há anos. Estou apenas desacelerando, disse ele. Mas olhei seus exames. Sua testosterona estava pouco acima da deficiência clínica. E quando perguntei sobre a atividade sexual, ele apenas balançou a cabeça. Não vejo mais sentido. Essa crença bem aí é a verdadeira ameaça, não um número no calendário, mas o momento em que você para de ver sua sexualidade como uma parte viva e respirando de quem você é. Ajudei Francisco a se reengajar lentamente, não com outra pessoa, mas consigo mesmo. Práticas simples, sem vergonha, apenas presença. E nos meses seguintes, não apenas seus níveis hormonais melhoraram, sua postura mudou. Sua voz carregava mais peso. Ele começou a levantar pesos novamente. Seus olhos brilhavam quando falava. Veja, o corpo responde ao que você dá atenção. Quando você ignora seu eu sexual, sua testosterona escuta. Mas quando você o desperta novamente, mesmo através do toque solo intencional, você está enviando um sinal ao seu cérebro. Eu ainda preciso disso. Eu ainda quero sentir. E o cérebro responde ligando sistemas que haviam sido desativados por anos. Isso não é apenas teoria. Vimos estudos mostrando aumentos de curto prazo na testosterona após a estimulação sexual, mesmo sozinho. Vimos como a imaginação erótica, o engajamento físico e até mesmo a antecipação podem afetar a regulação hormonal, o humor e a motivação. Seu corpo é feito para responder ao prazer, à conexão, à presença. E quando você não lhe dá nada, ele lentamente começa a não oferecer nada em troca. O custo é maior do que a maioria dos homens percebe. A baixa testosterona tem sido associada não apenas à fadiga e disfunção sexual, mas a doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo, depressão e até mesmo a uma vida mais curta. Não é apenas um número. É um marcador vital de quão engajado você está com a vida. E a pior parte? A maioria dos homens nunca sabe o quanto se afastou de si mesmo até que pareça quase impossível voltar. Mas há um caminho de volta, e ele começa não com medicação ou cirurgia, mas com a reconexão com seu próprio corpo, em seus termos, em seu espaço, sem culpa. Trata-se de lembrar sua biologia que você ainda está no jogo. E se isso te surpreende, espere até ouvir o que vou compartilhar a seguir, porque há algo ainda mais crítico do que a testosterona, e a maioria dos homens está silenciosamente, prejudicando isso toda vez que se toca da maneira errada. Segredo número 5. A função erétil é um sistema de use-o ou perca-o. Há uma mentira silenciosa que muitos homens passam a acreditar. Depois dos 60, soar assim. Se não estou tendo relações sexuais, então não preciso me preocupar com ereções. Ouvi isso incontáveis vezes, homens descartando preocupações sobre sua função, porque acham que envelheceram além da necessidade disso. Mas deixe-me dizer algo que a maioria dos médicos não diz com clareza suficiente. A função erétil não é apenas sobre sexo. É sobre fluxo sanguíneo, saúde nervosa, integridade cardiovascular e longevidade. Tive um paciente uma vez, Henrique, 69 anos, um homem forte de São Paulo, inteligente, mas tinha passado 5 ou 6 anos sem uma única ereção. Não porque ele não conseguia, mas porque achava que não havia motivo. Sua esposa havia falecido, ele não estava namorando, e ele imaginava que essa parte da vida simplesmente havia acabado. O que ele não percebeu foi que seu corpo não estava apenas esperando que ele decidisse voltar. Estava desligando as coisas. Aqui está o que a maioria dos homens não entende. O pênis é como qualquer outro, músculo e estrutura vascular no corpo. Se você não o usa, os tecidos perdem elasticidade, os vasos sanguíneos endurecem. O fluxo de oxigênio diminui e pequenas lacerações e fibrose. O endurecimento do tecido, mole, começam a se instalar.
E, eventualmente, mesmo que você queira usá-lo novamente, ele não responde como antes. Não por causa da idade, mas por causa do desuso. É aqui que o custo entra, e é alto. Quando as ereções regulares param, o músculo liso no pênis começa a atrofiar. A delicada rede de vasos sanguíneos, responsável pelo engurgitamento, torna-se menos eficiente. O óxido nítrico, um produto químico vital para desencadear ereções, diminui. E aqui está a parte que ninguém conta. Isso acontece quer você esteja tentando ser sexualmente ativo ou não. É biologia. Se seu corpo não experimenta excitação e engurgitamento regulares, ele assume que o sistema está obsoleto. E com o tempo, o dano não é apenas físico, é psicológico. Porque à medida que o corpo perde sua capacidade, a mente começa a seguir. A confiança erode. A autoestima escorrega. Você se sente menos como você mesmo, não por causa da idade, mas porque seu corpo não está mais respondendo à identidade que você carregava antes. Para muitos homens, isso leva à retirada, depressão, até mesmo os primeiros sinais de lentidão cognitiva. Eu vi isso acontecer. Não da noite para o dia, mas lentamente, silenciosamente e completamente evitável. Então, o que você pode fazer? Você pode lembrar seu corpo que ele ainda importa, que este sistema ainda é necessário. E você pode fazer isso sem um parceiro, sem pressão, sem vergonha. Ereções regulares, seja através de autoestimulação ou mesmo excitação não sexual, mantém o sangue fluindo, os tecidos oxigenados e as vias neurais vivas. Isso não é sobre perseguir o prazer por si só. É sobre preservar uma parte central da sua saúde física e identidade. O ato de manter a função erétil é mais do que sexo. É uma mensagem para seu corpo de que você ainda está engajado, ainda conectado, ainda vivendo. E não me entenda mal, eu entendo como é fácil cair no silêncio. Especialmente quando a sociedade lhe diz que depois de certa idade você deve se acalmar. Mas o silêncio tem um custo. E seu corpo mantém a pontuação. Agora, você deve estar se perguntando, se as ereções são tão importantes, o que mais você poderia estar fazendo que interfere com sua capacidade de obtê-las e mantê-las naturalmente? E isso nos leva a algo ainda mais prejudicial do que a inatividade. O vício moderno que a maioria dos homens mais velhos não reconhece até que tenha reconfigurado seu cérebro. Segredo número 6. A pornografia muda seu cérebro. Mas você pode retomar o controle. Quero falar sobre algo que frequentemente é deixado nas sombras, especialmente para homens mais velhos, a pornografia. Sei que apenas dizer a palavra pode fazer alguns de vocês se mexerem na cadeira, talvez até querer desviar o olhar. Mas se você ainda está comigo, peço que ouça isso com ouvidos abertos e coração aberto, porque o que estou prestes a dizer pode muito bem mudar a maneira como você vê sua mente, seu corpo e sua masculinidade. Tive homens nos seus 60 e 70 anos sentados à minha frente admitindo que ainda assistem pornografia, não porque são obcecados, mas porque é uma das poucas maneiras que ainda sentem algo. Muitos deles vivem sozinhos, alguns são divorciados, outros são viúvos. Eles não estão perseguindo emoções fortes, estão perseguindo conexão, ou pelo menos a memória dela. Mas aqui está o que quase nenhum deles percebe. O tipo de pornografia disponível hoje não é nada como aquilo a que foram expostos pela primeira vez nos seus 20 anos. O que costumava ser imagens estáticas ou sinais visuais, suaves tornou-se uma inundação de conteúdo de alta velocidade, alta estimulação e gratificação instantânea. E o cérebro humano, especialmente um que está envelhecendo, não foi construído para processar esse tipo de sobrecarga sem consequências. Cada vez que você assiste pornografia, especialmente do tipo mais extremo ou acelerado, seu cérebro libera dopamina, um químico associado à motivação, recompensa e prazer. Mas com o tempo, a exposição repetida dessensibiliza a resposta do seu cérebro aos estímulos naturais. Torna-se mais difícil sentir excitação por toques simples da vida real. Você começa a precisar de mais intensidade, mais novidade, apenas para sentir qualquer coisa. Isso não é apenas sobre gosto, é sobre neuroquímica. É sobre sua fiação sendo alterada pela repetição. E quando seu cérebro é condicionado a esperar estimulação artificial exagerada, seu corpo segue. As ereções se tornam menos responsivas. O orgasmo se torna mais difícil. Alguns homens até desenvolvem disfunção erétil induzida por pornografia completa, onde são capazes de se desempenhar apenas com pornografia, e não com um parceiro, real ou em momentos solo sem ela. O custo disso vai muito além do quarto. Vi homens entrarem em espirais de vergonha, ansiedade, frustração. Eles começam a acreditar que estão quebrados. Eles se retiram, sentem-se derrotados. E, tragicamente, eles nunca conectam os pontos. Nunca percebem que era a própria coisa a que estavam recorrendo.
para alívio que estava lentamente roubando sua vitalidade. Mas aqui está o que quero que cada homem ouvindo entenda. Isso não é irreversível. Você não está quebrado. Você pode ser retreinado. Seu cérebro, mesmo depois dos 60, ainda tem a capacidade de curar, reiniciar, redescobrir como a excitação real e fundamentada se sente. Mas essa cura começa quando você se afasta de picos artificiais e permite que seu corpo se reconecte com a realidade, com a presença, sensação, imaginação e sim até mesmo o silêncio. Alguns homens optam por fazer uma pausa de 30 dias de toda a estimulação visual. Outros diminuem mais lentamente. O que importa é que você comece a reconstruir a relação do seu sistema nervoso com o prazer nos seus termos. O objetivo não é desistir do prazer, é recuperá-lo, torná-lo seu novamente, sentir algo real. Agora, se a pornografia embotou sua sensibilidade, o próximo segredo pode atingi-lo ainda mais forte, porque enquanto o conteúdo digital pode sequestrar seu cérebro, o isolamento pode sequestrar seu espírito. E a verdade final que vou compartilhar com você pode ser a mais importante de todas. Não sobre técnica ou química, mas sobre o que acontece com o corpo de um homem quando ele para de ser tocado completamente. Segredo número 7. O erro mais perigoso, o isolamento. De todos os riscos que homens mais velhos enfrentam, há um que é mais perigoso do que a testosterona em declínio, mais prejudicial do que a pornografia e mais danoso do que qualquer sintoma físico. E esse é o isolamento. Não estou falando apenas do tipo que significa que você vive sozinho. Estou falando de um tipo mais profundo de silêncio, aquele em que você para de ser tocado, para de se tocar, para de se conectar ao seu próprio corpo. Não por escolha, mas porque em algum lugar ao longo do caminho, lhe ensinaram que homens da sua idade deveriam seguir em frente dessa parte da vida. Lembro-me de um homem chamado Pedro. Ele tinha 76 anos, um engenheiro aposentado de Curitiba, educado, bem arrumado, mas havia algo vazio em sua voz quando falava sobre seu dia a dia. Ele me disse que não havia sido tocado fisicamente em mais de um ano. Nem um abraço. Nem uma mão no ombro, nada. Ele não disse isso com tristeza. Disse com resignação, como se fosse simplesmente um capítulo que havia terminado. O que Pedro não percebia era que o toque não é um luxo. É uma necessidade biológica. O corpo humano, mesmo aos 60, 70, 80 anos, é programado para isso. Quando ficamos muito tempo sem contato físico, nosso sistema nervoso começa a desacelerar. A oxitocina cai. Hormônios do estresse aumentam. A pressão arterial sobe. O sono sofre. A função imunológica enfraquece. E mais perigoso de tudo, o cérebro começa a desligar circuitos emocionais e sensoriais como forma de proteção. Em outras palavras, quando paramos de ser tocados, começamos a ficar entorpecidos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Perdemos a sensação de vivacidade. Paramos de sentir a urgência de nos envolver com o mundo. E a tragédia é que isso acontece lentamente, silenciosamente. Um dia você está apenas pulando sua rotina. Uma semana depois, você está evitando espelhos. Um mês depois, você para de imaginar qualquer coisa prazerosa. E aqui está a parte que ninguém fala. O isolamento muitas vezes começa no quarto, quando um homem para de se tocar, não apenas por prazer, mas por presença, por autoconexão. Seu cérebro começa a interpretar isso como uma forma de recuo emocional. Com o tempo, essa retirada se torna autorreforçadora. Ele se toca menos, sente menos, e fica convencido de que não há mais nada para sentir. Esse é o verdadeiro custo. Não apenas ereções perdidas ou desejo desvanecido, é o desaparecimento lento da identidade, do propósito, da nitidez emocional. É a morte silenciosa da conexão. E esse isolamento tem sido diretamente ligado à depressão, doenças cardíacas e até morte precoce. Não por causa da idade, mas por causa do abandono. Não pelos outros, mas por si mesmo. Agora quero ser claro. Isso não é sobre envergonhar ninguém. A vida acontece. A perda acontece. A distância acontece. Mas o que não precisa acontecer é a rendição. Porque o ato de se tocar, seja sexual ou não é sobre vaidade ou hábito. É sobre reivindicar seu corpo como ainda seu. Sobre dizer ao seu cérebro, seu coração, seu sistema nervoso: eu ainda estou aqui. Eu ainda importo. Eu ainda quero sentir. Vi homens voltarem à vida simplesmente dando a si mesmos permissão para reconectar, quebrar o silêncio, retornar ao toque, acordar as partes que silenciaram cedo demais. E quando o fazem, sua postura muda, sua voz retorna, sua centelha começa a piscar novamente. E se você ainda está comigo agora, se algo nisso fala com você, então o que vem a seguir pode ser a parte mais importante de tudo. Porque agora que você ouviu as 7 verdades que ninguém nunca lhe contou, quero lhe mostrar como começar novamente,
passo a passo, com uma prática simples e poderosa que dou aos meus próprios pacientes. Um ritual diário que ajuda a reconectar seu corpo, reconstruir a sensibilidade e restaurar o que o tempo e o silêncio tentaram levar. Conclusão. Se você chegou até aqui, quero tirar um momento para falar com você não apenas como médica, mas como alguém que passou décadas sentada em frente a outros homens, ouvindo seus medos, seus arrependimentos e, às vezes, suas esperanças silenciosas. O que falamos hoje não é apenas sobre masturbação, é sobre algo muito mais profundo. É sobre como você se relaciona com seu corpo, como carrega sua história e se está disposto a acreditar que sua vida sexual, sua vida emocional, sua vida física, não acabou apenas porque o mundo lhe disse que deveria ter acabado. Começamos com a verdade de que a masturbação descuidada pode lentamente treinar seu corpo para a disfunção, que apressar-se pelos movimentos, desconectado e distraído não é inofensivo. Está reconfigurando seu cérebro e erodindo sua sensibilidade. Vimos como evitar a ejaculação completamente pode levar à congestão da próstata, inflamação e, em alguns casos, até aumentar o risco de câncer. Que seu corpo foi projetado para permanecer em movimento, e quando para, os sistemas sofrem. Falamos sobre o veneno silencioso da vergonha. Como tantos homens ainda, carregam culpa que nem é deles, culpa que herdaram da cultura, religião ou família, culpa que não tem lugar no relacionamento saudável de um homem com seu próprio corpo. Exploramos como a testosterona baixa não é apenas algo que acontece com a idade, mas algo que acelera quando você para de se envolver com seu eu sexual e como algo tão simples quanto o toque solo pode começar a virar essa maré. Falamos sobre como sua ereção não é apenas uma função sexual, mas um sinal de saúde vascular, que é realmente um sistema de use ou perca, que o custo de ignorá-lo não está apenas no quarto, está na sua confiança, sua motivação, até mesmo sua memória. Então abrimos a porta sobre a pornografia, não para envergonhar, mas para explicar como ela altera a química do seu cérebro, que não se trata de moralidade, trata-se de biologia, que o que uma vez despertou excitação pode, com o tempo, entorpecer você para a realidade. E, finalmente, olhamos para o erro mais perigoso de todos, o isolamento. Quando você para de tocar, para de ser tocado, para de se conectar de qualquer maneira, o corpo começa a recuar, não apenas do prazer, mas do propósito, da emoção, da própria vida. O que quero que você leve de tudo isso é simples. Você não está quebrado, você não passou do ponto, e você não está sozinho. Cada sistema em seu corpo, mesmo agora, quer responder à conexão. Seu cérebro ainda quer sentir, seu coração ainda quer se abrir, sua pele ainda quer lembrar o que significa estar vivo, e essa jornada de volta não requer mais ninguém. Começa com você. Começa com uma escolha de parar de diminuir, parar de se desculpar por querer se sentir bem em seu próprio corpo, parar de acreditar na mentira de que a idade o torna invisível. Você não é invisível. Você ainda está aqui. E o que você faz com isso importa. Então, aqui está o que digo aos meus pacientes. Quando eles estão prontos para começar de novo. Não com pílulas. Não com culpa, mas com presença. Eu lhes dou uma prática diária simples. O que chamo de protocolo dourado. 10 minutos por dia. Calmo, intencional, respeitoso, para se reconectar consigo mesmo. Sem agenda, sem pressão. Apenas toque, respiração e consciência. Para alguns, torna-se um ritual matinal. Para outros, uma rotina noturna, mas quase sempre se torna um ponto de virada. Porque quando um homem se toca com cuidado, não por hábito ou desespero, mas com curiosidade, algo muda. Seu corpo se lembra, sua mente suaviza, sua centelha retorna. E talvez a sua também possa. Isso não é apenas sobre reclamar sua sexualidade. É sobre reclamar a si mesmo. E isso começa aqui mesmo, agora mesmo com você. Se este vídeo ajudou você ou alguém que você conhece, inscreva-se aqui no canal Jornada da Cura, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like e escreva nos comentários a palavra toque, para receber nosso guia completo sobre reconexão masculina após os 60 anos. No próximo vídeo vou revelar os 3 exercícios simples que, quando combinados com o protocolo que discutimos hoje, amplificam os resultados em até 300%. São práticas que qualquer homem pode fazer, independentemente da idade ou condição física. Sou a doutora Ana Cardoso, e nos vemos no próximo vídeo da Jornada da Cura.